O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou que vai se aposentar antecipadamente do Supremo Tribunal Federal, antes da data limite obrigatória de aposentadoria. A questão é que agora começou uma corrida imensa pela disputa da vaga e, claro, com disparidade de raça e gênero, né? O que a gente iria esperar? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, Lula vai ter a chance de indicar mais um ministro, né? Agora vai começar a briga. Quem será esse ministro? Pois é, e assim, Sophie, é ministro, né? Aparentemente a indicação é um ministro, mais um homem, pelo menos dentre os que estão sendo apontados. E assim, quando a gente fala, tem uma mulher na disputa aí, um nome que vem muito forte. Isso também não significa que a lista acabou por aí, que a lista morreu aí. Os nomes apontados são os nomes assim de tendência, são os nomes que já temos uma certa que já tem uma certa, vamos dizer que vantagem ali, porque já estão no cenário, já estão sendo mapeados. Até porque vale lembrar que o Barroso ele só antecipou 4 meses a sua aposentadoria. Então a gente já estava, né, o governo já estava pensando nesses nomes que seriam indicados, só que isso seria a partir de fevereiro do ano que vem, não agora, em outubro deste ano. Então anteciparam aí uma indicação. E isso também é complicado, Sofia. Só que antes de falar de tudo isso, vou te pedir para trazer o Barroso com a voz embargada, anunciando a sua saída ali do STF depois de tantos anos, mais de uma década, a serviço do povo brasileiro. E eu vou dizer uma coisa, tá? Entre muitas figuras do STF, e apesar de também ser conservador, concordo plenamente, mas o Barroso é uma das figuras mais sensíveis dessa corte, e eu vou dizer que em muitas votações ele conseguiu ser um nome, inclusive, tido como justo, da linha da cidadania, direitos humanos, justiça social, e isso não se engloba aí todo mundo, tá? Porque em relação aos indígenas, a gente não tem como levantar bandeira para nenhum nome do STF, mas ele ainda era tido como um dos mais progressistas, e a gente espera que isso não seja, que a saída dele não seja um retrocesso para essa casa. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a saída dele, o discurso dele bem emocionado, por gentileza. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Gente, vamos falar de um negócio sério hoje? Você pede muito delivery na sua casa? Não, gente, a gente não precisa falar desse negócio sério, que a publi veio no meio do vida, mas peraí que a gente tem mais. O pessoal está apontando aqui, Barroso tem as digitais do Lava Jato, sim, gente, ele é lavajatista. E quando eu falo que ele é conservador, é justamente porque Bonique falou aqui, ó. Eu vi que ele é totalmente contra a classe trabalhadora nos votos dele. Isso é um perfil conservador do direito, do jurídico. Quando a pessoa tem esse perfil, a gente chama ele de conservador. Ele praticamente toda a corte atual, né? A única que tinha o mínimo aí era Rosa Weber, que já se aposentou. Isso. Mas vamos continuar. Exatamente. Vamos. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. Que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação.
gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero. Era isso, Thay? É isso, Sophie. Foi um discurso bonito. A Drake fez um comentário, né? Alguém sabe se a família dele está bem? Aparentemente, sim, não tem nenhuma informação sobre a família do Barroso. E vale lembrar uma coisa: o Barroso ele já vinha dizendo que ele não tinha interesse em se aposentar no STF, mas ele sempre deixou muito em aberto a possibilidade de saída anterior, né? Então, esses nomes eles vão sendo renovados após a aposentadoria, após essa saída desses ministros. E agora, mais uma vez, abre essa disputa. Eu vou te pedir, por favor, Sofia. O Barroso agora está com 67 anos. Ele teria a possibilidade de ficar até os 75 anos, que é algo que ele aparentemente não quer fazer, terminar sua vida no STF. Vou te pedir, por gentileza, para trazer uma coisa que é a matéria do G1, porque a matéria do G1 traz uma lista de nomes e traz, dentre esses nomes, 4 pessoas que são bem enigmáticas na charada aí, que são possíveis sucessores do Barroso. Um é advogado da União, Jorge Messias, tem um ex-presidente do Senado, e eu estou falando sério, o Rodrigo Pacheco, tem o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também é complicado esse nome, mas, enfim, está aí na lista, e a ministra do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, Daniela Teixeira. O advogado geral da União, Jorge Messias, logicamente, né, está na AGU, é um nome aí que é forte, uma indicação do governo. Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, já foi subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, ele foi secretário de Relações e Supervisão de Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é formado em Direito, graduado em Direito pela Universidade de Recife, Universidade Federal de Pernambuco, e mestre e doutor pela Universidade de Brasília, UNB, que é uma das melhores do país. Ele tomou posse na AGU em 2023 com o governo Lula. E esse nome é um dos nomes que o PT indica, é o nome de confiança de Lula. Ele é um apoiador por ministros, ele é apoiado por ministro do PT. Inclusive, o PT utiliza esse nome para dizer assim, sobre confiança, sobre o nome ser forte, sobre uma indicação ali de critérios máximos para estar ao lado de Lula a qualquer momento. É assim que esse nome é visto dentro do PT. E assim, sincero e honestamente, Sophie, a gente não pode garantir, né, que qualquer nome que seja indicado ao STF, de fato, seja de confiança depois que ele chega lá. Né? Aí uma coisa é quando você vai, né, estar no processo, outra coisa é quando chega lá. E aí eu vou te pedir para trazer outro nome. A gente tem uma lista aí embaixo, inclusive com a foto desses indicados, o Lula. Eu vi o Sophie. E um detalhe, tá? O Messias é evangélico, não faz nenhuma diferença na vida das pessoas essa informação, mas alguém no chat comentou que de Messias já tivemos demais. Acho que o G1 trouxe essa informação, estou aqui tentando só trazer também, né? Ele é evangélico, mas ele é uma pessoa próxima, inclusive, a Dilma Rousseff, e o PT gosta muito desse nome. Só para uma informação que talvez Sim. O nosso chat considere útil, o Jorge Messias foi elogiado pelo Silas Malafaia. A possibilidade dele ser indicado para o STF foi elogiada pelo Silas Malafaia. Gente, ele é evangélico. Não é questão de ser evangélico, Dai. A questão é
Eu É que se sei. o Silas Malafaia gosta, porque, sei lá, o padre Henrique Vieira é evangélico. O Silas Malafaia com certeza É, não gosta não, do. Pastor Henrique Vieira é evangélico. acho, Com certeza o Silas Malafaia não gosta dele, sabe? O padre Júlio Lancelotti, né? Não é evangélico, é católico, mas com certeza o Silas Malafaia não vai gostar. Agora, se o Silas Malafaia tá gostando dele, fica com o pezinho atrás. E olha, Sofia, a gente vai falar dos outros nomes rapidinho, mas eu gosto de deixar aqui o Carlos. O comentário dele é que o próximo indicado deveria ser alguém terrivelmente macumbeiro, né? E assim, a gente tem um terrivelmente evangélico, e a gente precisa ser evangélico, significa ter um perfil, muitas vezes, de se voltar contra determinações que são da linha de direitos humanos, na linha de justiça social, Exato. e que nada tem a ver com religião. Mas as pessoas têm tendências, e como a gente fala que a comunicação não é imparcial, não tem como ser imparcial, o direito também não, gente. Não, Então, por não é. mais imparcial que a pessoa tente ser, às vezes algumas tendências pessoais aparecem ali, é muito difícil separar. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com determinadas tendências de pessoas, de religiões em determinados estados, porque o nosso estado é laico. E isso é muito importante. Outro nome, Sofia, a gente já conhece muito bem, que é o Rodrigo Pacheco, né, que é o ex-presidente do Senado. Ele é advogado criminalista. Em 2012, ele foi eleito como deputado do MDB. Ele é um nome ali muito forte. Ele tem um apoio de Davi Alcolumbre, do União, para que foi sucessor de cargo. Ele tem apoio do presidente, né, Davi Alcolumbre. E uma outra informação que eu acho que é muito interessante a gente trazer sobre o Pacheco é que Lula porém, gostaria de vê-lo como candidato ao governo de Minas Gerais. E aí, um dos impeditivos não é porque a gente já teve muitos problemas legais com o Pacheco na frente do Senado, seria porque o Lula vê uma outra perspectiva de Pacheco no cenário ainda com cargo eletivo. E eu acho isso tão complicado e perigoso, Sofia, porque a gente acompanhou o que foi o Pacheco no Senado e o retrocesso em determinadas pautas. Inclusive, a gente precisa trazer aqui. Eu sempre gosto de pensar em pautas como marco temporal para a gente falar do judiciário e da briga do judiciário com o nosso Senado. E é um retrocesso para o nosso Congresso, para o nosso Senado. A gente precisar debater sobre isso, sobre o direito às terras indígenas e o Pacheco, e nada ele é nosso aliado. Outro nome, que é o Bruno Dantas, TCU, inclusive Bruno Dantas, ele é baiano, tá, Sofia? Então aí tem uma torcida de uma galera aqui da Bahia em relação a ele. Ele é pós-doutor em Direito, doutor e mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo. Ele começou no serviço público no Tribunal de Justiça do Direito Federal. Também não é uma pessoa aí que vem do Judiciário Trabalhista. Ele tem uma boa interlocução com o Senado e com ministros. Ele é um nome também novo, ele tem um perfil que chamam de perfil técnico e discreto. No Planalto, há quem aposte nesse nome no TCU, inclusive algumas pessoas aqui baianas que falam isso. Ele é visto como alternativa de equilíbrio caso o Messias e Pacheco se acirre muito, e aí seria um melhor nome para o governo. E a única mulher que aparece nessa lista, também é uma mulher branca, é a Daniela Teixeira, que nasceu em Brasília. Ela é formada por Direito pela UNB. Ela possui especialização em Direito Econômico e Empresarial, é mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, foi conselheira da OAB, ela também é tida como nome técnico, ela já foi indicada pessoalmente por Lula ao STJ, ela foi indicada pessoalmente por Lula ao STJ em 2023 e é considerado nome de confiança também do presidente. Porém, a gente não tem nessa disputa muita força para a Daniela, de acordo com o cenário político. Mesmo se for indicada agora, mesmo se não for indicada agora, perdão, a Daniela ela pode ficar com a vaga de Carmen Lúcia em 2029, que é uma perspectiva que alguns juristas estão apostando por aí, Sofia. E são esses os 4 nomes mais fortes, apesar de ter uma lista aí que circula na internet com cerca de 15 juristas. Aparentemente são essas as possibilidades para o Lula nesse primeiro momento, com essa antecipação de saída do Barroso. Que pena, né, Sofia? Porque você ontem falava sobre uma mulher negra, trans, né, do direito trabalhista, e aparentemente as pessoas mais fortes para essa disputa não estão nessa linha. Você está mutada, Sofia.
Pois é, né? Você vê de 4 opções, uma delas cumpre um desses requisitos, né? Não tem nenhuma pessoa negra, nenhuma pessoa trans, nenhuma pessoa da linha trabalhista, tem uma mulher. Tipo, porra, tá foda aí, Lula. Tá foda. Tudo bem, a gente sabe que esses 4 nomes aí são nomes que estão sendo ventilados, parte deles ventilados pelo governo, parte deles ventilados pela imprensa, que também usa esse tipo de listinha aí para pressionar, né? Então a gente não sabe, pode ser até, quem sabe, um quinto, sexto nome que não tenha nada a ver com isso aí. Mas vamos ser sinceras, Dai, não parece estar sendo uma... Não parece que vai ser uma escolha aí das melhores até agora. Pelo menos é o que não é o que está se desenhando. Enfim. No final das contas, daí a gente não tem como saber como que a pessoa vai se comportar depois de indicada, né? Também tem isso. Mas... Porra, Lula. Me ajuda a te ajudar. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.